Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do módulo um, finalizando agora o módulo um, tá certo? E mais uma vez eu quero dizer para você que a aula anterior e as tarefas anteriores, elas são a matéria-prima para a gente começar agora a construção do nosso empreendimento que se chama Você, tá certo? Então vamos ver o que eu preparei aqui para vocês. Hoje nós vamos aprender um pouco a estabelecer tarefas assertivas, tá? Nós vamos entender, esse é o objetivo da aula do dia de hoje, entender o que é uma tarefa, como que a gente vai estabelecer, né? Então aqui realmente é onde eu sempre venho batendo na tecla, né? Já fez a tarefa? Já fez a tarefa? Não seja apenas ouvinte, pratique, né? Porque a pessoa mais importante interessada nisso daí é você, tá bom? Então, vamos lá. As melhores tarefas que existem são as que eu crio para mim mesmo. Então aqui já começa a quebrar um pouco, né? Essa nossa resistência. Eu não sei você, na verdade, acredito que a grande maioria dos seres humanos que passaram por uma escola tradicional tem um problema com tarefa. Não, o problema talvez não seja a escola, mas como nós nos relacionamos com ela, e sim, da forma que é imposta muitas vezes a cada um dos alunos. Então, eu já quero que você comece a construir nesse empreendimento que a melhor tarefa que você faz é a que você cria para você, tá? Então, esse é o objetivo desse curso. Na verdade, lembre-se que precisamos derramar sangue, suor, lágrimas e gordura neste ano, aprendendo as técnicas, até porque vai ser só um ano, tá? Não sei se vocês conhecem esse cara aqui, chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um presidente dos Estados Unidos, se salvo engano, quando eu estava lendo a história dele, acho que ele perdeu 7 eleições. Mas olha para você ver a mentalidade. Aí você pergunta pro cara, qual o segredo da sua persistência? Olha o que ele disse. Para quem não sabe, Abraham Lincoln era um lenhador. Ele disse o seguinte: se me derem 2 horas para cortar uma árvore, eu gastarei 1 hora e 50 minutos amolando ele. Tá certo? Então, vamos lá. Ah, tem pessoas que pegam um machado e não entendem nada de machado. Já vai com tudo, não olha a ferramenta como que está, né? Não trabalha na preparação da madeira, né? Não sei se você sabe, mas se toda vez que você pega uma madeira e tiver ali as galhas, aquelas galhas, se elas não forem preparadas para o machado, elas podem desamolar o machado, né? Quantas galhas estão aí na sua frente, né? Eu creio que você entende o que eu estou querendo te dizer. Observe que Abraham Lincoln, ele sempre se preocupava não com a execução primariamente. Observe que ele dedicava mais de 90% do tempo para realizar alguma coisa na execução de uma tarefa que é amolar a ferramenta que ele tinha, né? E observe que é totalmente ao contrário nos dias de hoje, mas você vai mudar porque você está fazendo esse curso. Muitas vezes a gente gasta 10% amolando a nossa vida e 90% só fazendo coisas, fazendo errado, quebrando a cara, se decepcionando, né? Mas isso vai mudar, tá certo? Aí uma pessoa que entende de madeira vai falar assim, é porque Abraham Lincoln não conhecia aroeira. Só 10 minutos, mas eu quero que você tire uma lição disso, né? Qual é a lição? Que amolar é você pegar uma pedra bruta e lapidá-la para chegar ao ponto de joia. Então, aqui que está o grande segredo para a sua vida, né? Você é uma pedra bruta. Eu sou uma pedra bruta, tá?
Nós não sabemos de todas as coisas, mas tudo que você se dispuser a realizar, a fazer e a mexer com você, você vai conseguir. A diferença é a resiliência e a persistência. O que é a resiliência? É a capacidade de manter-se firme diante das situações adversas, interiores e exteriores. Tá certo? Então, esse é o nosso objetivo aqui nessa aula, tá? E por que nós não gostamos de fazer as tarefas? Como eu já disse, eu quero que você volte lá no tempo de escola, no momento em que você está ali, passa seu recreio, você está tão feliz porque já está dando ali a partir de 11 horas, 11h20, meio-dia, sei lá que hora que você saía, e você estava doido para assistir, talvez, sei lá, TV Colosso, ou não sei nem se tinha televisão naquela época, você queria brincar de batata com os palitinhos, né? Não sei se era dessa época. Ou você queria assistir Dragon Ball Z, ou queria brincar de boneca. Aí naquele momento que você vai saindo da escola, a professora fala: Epa, tem tarefa para casa. Aí você, e sem querer, lá no seu inconsciente, você estava montando ali uma fortaleza acerca de tarefas. Então, né, por isso que muitas vezes quando a gente fala nisso, e a gente já trava. Mas olha para você ver como é que o nosso cérebro, ele funciona muitas vezes de uma maneira errada, né? Ele fala algumas coisas para nós de maneira errada. Mas e se eu falar de tarefas para você, né? E se eu falar de tarefas para você? Então algumas coisas já começam a mudar, né? As melhores tarefas que existem são as que eu me imponho, são aquelas que eu crio para mim. Se eu estiver recebendo tarefas de outras pessoas, tem alguma coisa errada com isso. Pare um pouquinho agora e reflita. Você tem executado mais tarefas para você ou para outras pessoas? E aí? Reflita. Já é mais uma tarefa do curso. Não é errado você fazer tarefas que outras pessoas lhe pedem, até porque nós funcionamos em organismos, empresas, escolas, organizações, instituições. Não é disso que eu estou falando. Mas se você não administrar e gerenciar a sua vida, outras pessoas vão administrar. Se você não liderar a sua vida, outras pessoas vão liderar para você. É disso que eu estou falando. É dessa metanoia que eu estou falando. É dessa mudança de mente que eu tenho falado. Se você hoje puder pegar um caderno ou alguma coisa, você tem no lugar tarefas. E não é lavar prato, essas coisas não. São aquelas tarefas. Lembre-se que a gente está passando aqui por uma sequência de ensino, né? Ou seja, as tarefas de quê? Tarefa de quê, Lucas? Tarefa do seu alvo. Por isso que é importante você estabelecer um alvo. Lembre, nós estamos no módulo Para de Sonhar e Estabeleça um alvo, né? A tarefa é a resposta do impedimento, por isso que é importante a sequência. Então você vai ver aqui na nossa ferramenta que você vai baixar e vai poder praticar, né? Como a gente já falou, o impedimento é a matéria-prima e nós vamos estabelecer tarefas, sabe? Nós vamos atacar de uma vez por todas, porque até hoje você fugiu, até hoje você deixava para depois, até hoje você falava assim, é um problema. Não, isso daí é uma pedra no seu caminho. Tantos sonhos, tantos projetos, né? Tantas pessoas que você deixou de relacionar por causa dessa pedra, desse impedimento que está aí. Mas agora nós vamos atacar de uma maneira certa, sem culpa, tá certo? Eu preciso que você entenda também, eu vou falar aqui de maneira geral, né? Desculpa aí, eu não vou nem fazer o corte, tá? Porque era perfeccionismo. Mas quando a gente tem um pouco de renite, né? Eu já estou trabalhando em cima disso, já estabeleci umas tarefas. Mas eu preciso que você estabeleça aí a diferença entre tarefa, projeto e rotina, né? O projeto, ele já é algo que vai depender de uma sistematização, vai depender mais de pessoas. Quando você engaja num projeto, a rotina é escovar os dentes, lavar roupa, né? Todas essas coisas aí que encontram de maneira sequencial na nossa vida, né? E a tarefa? A tarefa é aquela que nós fazemos a partir de um impedimento, né? Existe uma regra, eu já vou falar para vocês aqui,
Depois nós vamos aprender algumas ferramentas, já vou adiantar para você já começar praticando, ok? Então, tarefa é tudo que eu não posso fazer agora. Se você está aqui vendo esse vídeo, aí você lembra, oh meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa ali. Aí, tipo, para, escreve, porque você não pode fazer agora, você está ocupado. Mas como que você fazia? Como você está fazendo até hoje? Você larga aquilo que você está fazendo, e muitas vezes para você, para fazer em outra pessoa. Você está fazendo esse vídeo, por exemplo. Quantas coisas você está fazendo? Aí, pum, 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 bate alguém e fala assim, ei, você não faz isso aqui para mim e tal. Aí você larga o que você está fazendo para fazer. É por isso que a gente fica arrombado, estourado, né? É por isso que depois a gente se engaja em pessoas e tal, depois a gente quer matar todo mundo, né? Por que que a gente vai esconder? Muitas vezes isso passa no seu cérebro. Não, eu não passo isso no meu, não. Às vezes não. Então, é, vou dar um exemplo para você entender essa relação entre os três. Vamos dizer que você tem um projeto para ir para Disney, tá ok? E se você mora aqui no Brasil, é uma tarefa ou é um projeto, né? É um projeto, porque vai demorar algum tempo, vai demorar outros empreendimentos, né? É algo que você não pode realizar agora, mas vai demorar um outro tempo, tá certo? E agora, se uma pessoa que mora lá do lado da Disney, né, 1 quilômetro da Disney ou 500 metros da Disney, é um projeto ou é uma tarefa? É uma tarefa. Então, entenda que isso muda de uma pessoa para outra. Nada aqui no curso, até esses dados que eu tenho falado, a gente tem que tirar um pouco a nossa mente, que às vezes é um pouco bitolada, para achar que tudo é assim como deve ser e tal. Não. Para uma pessoa uma coisa é um projeto, para outra é uma tarefa, para outra já é uma rotina. Tem pessoas que têm rotina de ir para Disney, né, todos os anos, né? Já era um sonho, se tornou um alvo, né? Depois se tornou um projeto, depois se tornou uma tarefa e agora virou uma rotina. Esse é a, esse é o intuito desse treinamento de afiar o machado. Você está vendo como é que tudo vai se encaixando, né? Então, para estabelecer uma tarefa, existe uma regrinha bem legal que eu quero ensinar para vocês. Tudo que você vê que vai gastar menos de 5 minutos, faça. Não planeje, não leve para o projeto. Tudo, né? Lembra que você tem que tirar da cabeça, tira da cabeça. Não fica aí não, porque essa preocupação, essa cabeça ruim, essa mente cheia que você tem descontado nos seus filhos, no seu esposo, nas pessoas, né, nos amigos, na sua mãe, é por causa dessa mente cheia. Depois você arrancar isso daí, você vai ficar mais tranquilo, tá certo? Gastou menos de 5 minutos? Faça, escreva e termine o que você está fazendo e depois faça. Então você precisa estabelecer numa tarefa o grau de comprometimento de 0 a 10. Né? Você tem um impedimento. Aquele impedimento é brutal para você. Então nós precisamos estabelecer algumas tarefas assertivas, né? Como a gente faz essa tarefa assertiva? Colocar esse grau de comprometimento, colocar a data, não, onde as pessoas mais erram, elas não colocam data. E a data não é para começar, a data é para finalizar. Muitas vezes na escola, os professores colocavam, né? Outros não. Ó, isso aqui é para entregar tal data. Coloca uma data para você. Mensura. Isso aqui é importante. E outra coisa, tarefas focadas no alvo. Se não tem alvo ainda, vamos trabalhar, vamos destrinchar, vamos chorar em cima do papel, vamos pensar, porque suas tarefas têm que ser baseadas e focadas em um alvo, porque você precisa conseguir se deleitar naquela conquista para depois prosseguir, tá? Terminando aqui com uma frase, se eu não me engano, é de Lao Tse. Ele diz o seguinte: conhecer o saber e não fazer é o mesmo que não saber, tá? Você está falando assim, essas coisas eu já ouvi, essas coisas eu ia fazer e tal, já há muito tempo e tal. Ou seja, você não sabe nada, você é ignorante. Quer uma definição de ignorância? Né? Não se sinta ofendido. Né? Mas se também se sentir, não tem nada não, que a gente vai curar esse dodói seu. É o seguinte, ignorância é a distância em quilômetros que eu tenho de uma coisa que eu não sei e que eu não
Conheço. Eu estou me chamando de ignorante em muitas coisas, né? Quando a gente fala de alguém, de uma coisa, de uma situação que a gente não experimentou, que a gente realmente não conheceu, o que é conhecer? Qual é a raiz de conhecer? É ter intimidade, relacionamento próximo, íntimo. Nós somos ignorantes. Então, se não houver a prática, somos totalmente ignorantes. Tá certo? Então lembra, falei que nós íamos começar a mexer com coisas aqui. Mas por isso que vai ser difícil ouvir e realizar algumas coisas. Mas lembra, é só este ano. Depois você vai destravar um tempo novo sobre a sua vida. Realizando coisas simples por dia. Tá certo? Os resultados serão extraordinários. Tá ok? Finalizando o módulo 1, te encontro no módulo 2. Valeu!